Tenha em mente que eu tento colocar diversidade na minha lista, não coloco só de um gênero nem nada do tipo, porque querendo ou não, todo mundo curte coisas diferentes. Então tem isso em mente, velho. Se o seu anime não tá aqui é porque eu tentei limitar um pouquinho. Então, vamos falar sobre os melhores animes de 2016, na minha opinião e tal. Nem todos eles terminaram. Alguns têm muitos episódios, alguns têm só 12, outros têm 23. Alguns não terminaram ainda, como eu disse. E tem uns 6, 7 episódios ainda pra terminar. Ou só lançou 6, 7 episódios. Mas pelo que deu pra ver, é o template, é mais ou menos isso daqui que vai acontecer e é mais ou menos isso a base da parada. Ou também eu chequei o mangá pra saber o que acontece depois. Então, Aldermin, que tem um nome bem maior, mas só que é tipo mega complicado e não adiciona muita coisa. Que é sobre um mundo alternativo, existem duas facções, um império e uma república, os dois se batalham em guerras inacreditáveis. Nosso personagem principal, o Yggdrasil, ele é meio que um grande estrategista e tal. Ele pensa que quanto menos esforço você fizer, melhor. Ao decorrer do anime você vai vendo isso. Ele me surpreendeu porque ele pegou uma coisa realista, entre aspas, todo o aspecto da estratégia militar, não fantasiou muito, ele tentou ser um pouquinho pé no chão. Foi interessante, cara, o jeito que as coisas evoluíram. Também a animação é muito boa. E os personagens são legais, interessantes, crescem dentro de vocês. E o próximo é Mob Psycho 100, que seria a próxima criação do One, depois de One Punch Man, em que nós temos um garoto que ele tem poderes psicomagnéticos incríveis mentais. Ele fica fora do controle quando chega um certo ponto, ele não consegue lidar muito bem com os sentimentos dele. Existe um cara, que ele é basicamente um mentor dele, o protetor, em que ele só quer que o Mob tenha uma vida normal, ele não haja de acordo com os poderes dele, tente achar o lugar dele no mundo sem usar os poderes dele. Logicamente você tem no meio disso coisas como lutas, poderes, enfrentar monstros, enfrentar fantasmas, todas essas coisas, mas o que importa mesmo é a mensagem central de que, cara, você não precisa fazer isso. Você tem esse poder, mas você não precisa usar ele. Ninguém tá te forçando a ser herói, você não pode, você não precisa. Deixa que eu cuido disso, porque eu sou um adulto, você é só uma criança. Que vai completamente ao oposto do que a gente vê nos animes, em que um cara, um pivete, ele tem um poder inacreditável e adultos forçam um pivete a lutar até a morte, cara. What the fuck? Tipo, é fodido, né? E aqui eu acho interessante porque ele traz essa parada. A Uma to Inazuma, que seria um anime bem interessante, ele é dividido em dois segmentos. O primeiro é sobre os personagens e como eles interagem e tal, a vida desse pai solteiro com essa menina e os dois interagindo, também a parte que seria do professor, a criança e uma aluna desse professor, e os dois, sabe, interagindo e desenvolvendo personalidade de personagem e tal, relação entre eles. A outra seria a parte da culinária, em que eles fazem um show de culinária, basicamente. Sabe, eles simplesmente fazem comida e comem juntos. E nisso dá um anime que é simples, mas é legal, cara. É interessante, é legal. Re:Zero, esse anime é pra mim uma surpresa bastante interessante que teve em 2016, que conta a história de um otaku, meio que um Nietzsche, sabe? Um cara que não faz porra nenhuma da vida. Ele vai para um mundo de fantasia e o anime causa a desconstrução do personagem principal em mundo de fantasia, em que o cara sai do mundo real nosso e vai para o mundo de fantasia. Aqui o nosso personagem, ele espera que as coisas aconteçam de acordo com animes, mas não, ele morre muitas vezes. Agora, como assim? Ele revive cada vez que ele morre e parte de um ponto inicial. Ele sim vai repetindo certos erros e tal. Algumas pessoas meio que reclamam porque certas situações, pelo menos no começo, ele sai no mesmo lugar, ele vai pelos mesmos lugares e isso se torna um pouco repetitivo, mas aí que tá, cara. A parte interessante mesmo do anime é que ele não progride muito em questão de história, porque é tantas vezes que ele morre e volta, e morre e volta, e morre e volta, que a história realmente não sai do lugar. Progride, mas não é muito. Agora, a possibilidade que isso traz é você ver
vários leques de personalidades dos mesmos personagens, como eles agem em diferentes situações, não precisando avançar a história, mas nas mesmas situações, tipo, será que o personagem tal agiria de certa maneira se acontecesse isso? Esse tipo de coisa, esse tipo de indagação. Eu acho bastante interessante, eu gostei bastante do jeito que o anime acabou, meio que um tom alegre e tal, porque tem continuação, sabe? Talvez o anime ganhe a segunda temporada, talvez não, eu não me importo de verdade, mas o anime foi legal. Apesar de, sim, ele tem alguns erros em questão principalmente do passo que a história toma, às vezes fica muito lento, às vezes é muito rápido, às vezes não acontece nada, às vezes acontece muito, é meio maluco assim. Também você pode se perder um pouquinho na história, porque repete muito, sabe? Algumas inconsistências também aparecem por causa dessa repetição. Então, Boku no Hero Academia é um anime que pra mim marca o começo, ou não tão começo assim, de que você esperaria que um anime baseado no mangá de Boku no Hero Academia fosse Naruto, 3 milhões de episódios. Aqui também você pode pegar um anime como Mag, em que você esperaria que ele teria 3.400 episódios, mas é dividido em temporadas, e eu acho que assim, esse modelo é que funciona, porque é muito mais legal você pegar animes com uma estrutura pequena, você pegar arcos, adaptar arcos, do que você fazer episódios, encher de filler quando não tem material suficiente. Então eu acho muito legal. Aqui conta a história em um mundo que tem super-heróis e tal. Esse cara ele não tem poderes, mas ele é agraciado com poderes de uma maneira bem interessante. O anime ele traz bastante parte emocional e tal, como o personagem principal se sente ao conseguir esses poderes ou por não conseguir lidar muito bem com os poderes, e a incapacidade dele de agir em certas situações, ou a capacidade dele de agir em certas situações por impulso. Então é legal, é muito interessante. Erased, ou Boku Dakega Inaimachi, é um anime onde você vê um personagem que acontece certas coisas com ele no futuro e pá, ele volta pro passado, ele criança, e aqui ele tenta desvendar um desaparecimento, assassinato de uma amiga de infância. É isso, e as coisas vão do futuro, vão do passado às vezes, e você fica naquela parada. É um anime de investigação muito legal. Ele peca em certas coisas, mas é porque eu não quero dar spoiler, sabe? A experiência num todo é satisfatória. É satisfatória, eu devo dizer que é satisfatória. Apesar de que sim, tem algumas partes que decepcionam, outras coisas que não fazem muito sentido, mas é legal. 10. Esse é porque precisa, eu acho que pelo menos precisa às vezes ter um anime de esportes. E aqui é um anime de futebol, em que você tem um cara que ele não sabe nada de futebol, ele é convidado para uma partida de futebol por uma pessoa, e ele vai lá e ele gosta. Só que ele não tem talento nenhum para isso. E ele tenta compensar isso por correr. Ele só sabe correr, pelo menos no começo do anime, é só isso que ele faz muito. E ele treina em cima disso, nunca desistindo. É uma parada bastante legal, porque o anime ele não é sobre superpoderes ou grandes chutes, ataques especiais, nem nada do tipo. Ele foca bastante nos personagens e como eles interagem por causa dessa parada toda do futebol, sabe? É um anime muito legal, porque assim como outros animes de esporte, o que não importa muito é o esporte em si. O que importa são os personagens e como você constrói os relacionamentos entre eles. Então o anime faz um ótimo trabalho nisso. Na questão de futebol é tipo ok, mais ou menos. Drifters é um anime muito interessante do criador de Hellsing, então é muito legal e tal. O traço é bem diferente, mas também muito impactante. Você tem a história de pessoas históricas em que elas vão para um mundo de fantasia, onde tem elfo, essas coisas, e eles lutam uns contra os outros, um grupo contra outro grupo. Tem as paradas dos deuses por trás, não é realmente ambíguo o que está acontecendo, mas você vê a influência que o conhecimento dessas figuras históricas tem no mundo de fantasia como um todo. Pelo menos no mangá, até um certo ponto, tipo, as coisas mudam drasticamente por causa do modo de pensar de certos personagens e de certos grupos. E sim, cara, Keijo. Ixi, meu irmão, Keijo? What the fuck? É, cara, Keijo
Por quê? Eu vou te dar um motivo por que Keijo fica um dos melhores do ano. Porque ele não se leva a sério. Ele simplesmente tenta capitalizar na premissa de que ele apresenta, em que tem esse mundo onde tem um esporte que seria basicamente a banheiro do Gugu hardcore, como eu gosto de chamar, sabe? Que as garotas usam os peitos e as bundas para se derrubarem. A animação é muito boa, tem partes de luta, por assim dizer, nas competições acontecem coisas que são mega exageradas e é engraçado por causa disso. De novo, o anime, ele se leva a sério, entre aspas, mas essa é a parte legal dele. Ele pega uma premissa idiota, ridícula, e tenta capitalizar em cima disso. Em questão de desenvolvimento de personagem, mais ou menos. Você poderia esperar a mesma coisa de um shonen no começo dele. Eles cortaram o começo do mangá, que eu achei interessante, porque realmente não acontece muita coisa. E é legal, cara. Tipo, é divertido. É só isso, cara. Pode ser divertido? Pode. Shumatsu no Izeta, ele me surpreendeu por causa da ideia, do conceito em que numa Segunda Guerra Mundial, no universo alternativo e tudo mais, tinha uma bruxa. Ela lutou por um país contra os alemães. E isso, cara, é um conceito que poderia ser um filme. Poderia ser um filme. Sabe? É tão simples, mas mesmo assim tão criativo. Você vê isso pela perspectiva da Izeta, a maioria das vezes. O anime ele não tenta entrar muito na parada da política, mas mesmo assim na propaganda, como é vendido a ideia da bruxa e tal, como arma e a magia. A animação é ok, é usado bastante CGI na parte dos tanques e tudo mais, não me importa muito. Da personagem da Izeta, eu acho que ela é um pouco superficial, mas surpreende pra mim é mais pelo conceito, não tanto pelos personagens em si. É só o conceito mesmo, cara. Sangatsu no Lion, esse, mano, realmente pra mim, eu posso dizer que é o meu favorito até agora. Porque ele pega a vida de um cara sozinho, ele é um adolescente e tudo mais, ele é um jogador profissional de shogi, é tipo xadrez japonês, alguma merda assim, sabe? Ele é sozinho, cara, a vida dele é meio vazia, mas ao decorrer que os episódios vão aparecendo, você vai vendo que mais a introdução de 3 personagens na vida desse garoto fazem com que tudo mude, perspectiva. O anime vai tomando um ar diferente. Você vê o primeiro episódio, você vê o 5º episódio, o 6º, você fica, caralho, cara, como o personagem principal mudou só por causa da interação com outras pessoas. Isso, pra mim, é uma mensagem muito legal. Porque, cara, não fique sozinho, velho. Tente interagir com outras pessoas. É um brilho a mais que você tem na sua vida. É uma mensagem muito legal. Que, lógico, né, que não é só o foco do anime e do mangá, mas tem até um filme live action. Não foi lançado ainda, se não me engano, mas vai ter. Muito legal, cara. É um anime pra você pensar sobre interações humanas, sabe? Como elas impactam a vida da pessoa de uma forma positiva. O anime é bastante emocional. Só isso aí, tomara que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí. Também aqui você pode clicar no meu rostinho e se inscrever no canal. Também tem outro vídeo pra você clicar e fazer o que você quiser. E pois é, mano, como sempre, né, velho? Fui!